dizer que o nosso programa hoje resolveu assim um tema um bocadinho polêmico. É verdade. Devido a algumas opiniões, há pessoas que dizem que não, há pessoas que dizem que sim, mas nós vamos falar então sobre o sexo antes do casamento. É pecado? Não é pecado? Quem disse que o sexo pode ser feito depois do casamento? E quem também disse que não pode ser feito antes do casamento? Na verdade, aqui há aqui muitos pontos a ser tratado. Os nossos convidados, obviamente, estão preparadíssimos para falar então sobre o nosso tema. Temos aqui a Luínísia, ela que é socióloga, sexóloga, não é? É tão nova. Epa, há muita coisa para aprender com essa menina. E sem esquecer então o nosso apóstolo, Hugo Zé, seja bem-vindo, está-se bem mais uma vez. Que bom, como é que vocês estão? Eu estou bem da minha parte, assim. E a nossa querida, como é que estás? Exato. Está mais bonita, está assim um bocadinho mais gordinha. Estou um bocadinho bem mais nutrida. Exatamente. Olha, sobre o nosso tema, nós primeiramente queríamos definir de facto o que é o casamento, no vosso ponto de vista, porque nós somos africanos, não é? E nós sabemos que o nosso verdadeiro casamento é o alambamento, não é? Que é o encontro aí de famílias, onde isso já dura há séculos, é uma tradição nossa. Então, depois também temos o religioso, depois também temos o civil. Então, queria que vocês definissem, no vosso ponto de vista, o que é o casamento. Bem, o casamento, vou deixar a religiosa ou bíblica para o pastor. Eu vou definir de forma jurídica, né? E social. Bem, o casamento, segundo o Código da Família, no artigo 20, é a união entre o homem e a mulher com o objetivo de construir uma plena comunhão de vida ou bens. Exatamente, apóstolo. Ok, sim, o casamento, não é? É a união, não é? Conforme ela bem disse, mas já do lado civil, mas que por sua vez também, conforme realçaste, a única via do casamento, segundo Deus, é simplesmente o dote. Só existe uma via de casamento. Não há casamento religioso, nem casamento de uma ou outra maneira. O casamento é simplesmente o dote que é para Deus. Agora, os homens também instituíram também os seus casamentos, que é o chamado o casamento civil, não é? Que ele já é a parte do homem, que é a parte de César, mas o casamento em si é mesmo o dote, que é o alambamento. Nesse caso, o apóstolo não reconhece o casamento religioso? Não, o casamento religioso é simplesmente uma invenção humana que o Satanás introduziu na Terra através das religiões e que não tem nenhum respaldo bíblico, não tem nenhuma base ou nenhum fundamento na Bíblia. Por exemplo, quando a Rebeca, lá em Gênesis capítulo 24, quando Isaac casou a Rebeca, e de todos os casamentos que nós vemos nas Sagradas Escrituras, né? Atendendo até que a Bíblia é o fundamento e a base dos religiosos, eles, depois do dote que eles haviam feito, que é o alambamento, que em Moçambique chamam lobolo, não é? Eles não foram em nenhuma igreja, não foram em nenhum lugar. Então, o casamento religioso é simplesmente uma invenção humana. E isso tem origem ao inferno, não tem nenhum fundamento na vontade perfeita de Deus. Senhora, concorda com essa opinião que o casamento religioso não tem peso, não tem credibilidade? Bem, não concordo. Não concordo porque a realização que as pessoas têm e o valor que as pessoas dão para o casamento religioso já é um peso para o casamento religioso, não é? Só o fato das pessoas darem essa graça ao casamento religioso já é um peso para ele. Exatamente. Mas quer dizer alguma coisa? Não, a respeito, a não ser já entrar. Exatamente, vamos entrar diretamente no nosso tema, mas obviamente temos que convidar o nosso telespectador a fazer parte dessa conversa, não é? É só ligar para o nosso telefone, que é o 928 39 24 51, 928 39 24 51. Estamos aqui para a sua inteira disposição, ligue para falar sobre o nosso tema e também não é dar aquele toque picante
aqui a nossa conversa. Entretanto, o sexo antes do casamento. O que é que vocês têm a dizer no século XXI? Isso acontece ou está fora de questão? De princípio, para todos quantos são filhos de Deus ou filha de Deus, todos nós sabemos que o sexo antes do casamento é um pecado. Mas antes eu quero definir as 3 formas de prostituição segundo a revelação de Deus para o nosso tempo, em pleno início do século XXI. Exatamente. Veja, Selma, que existem 3 formas de prostituição. A primeira forma de prostituição é quando uma mulher aluga uma casa e recebe os seus clientes ou o seu amante. Ou então ela aluga uma casa e recebe somente um homem. E muitas das vezes com este homem ela tem um filho, não é? E este homem é o único que ela recebe. Isto é uma prostituição. Também é prostituição? É uma prostituição. E a segunda forma de prostituição é quando um homem, não é? Um jovem homem ou uma mulher mantém relações sexuais estando em casa dos seus parentes, dos seus pais ou do seu tutor. Quer dizer, enquanto um homem estiver na casa do seu pai ou uma mulher estiver na casa do seu pai ou seu tutor, eles não têm o direito de poderem fazer relação sexual. Dentro da casa? Não, vivendo, ainda que essa relação não seja dentro da casa, seja em um outro lugar. Mas a partir do momento que uma mulher mantém relação sexual com um homem que não lhe dotou, que não lhe casou, essa mulher também é uma prostituta. E a terceira forma de prostituição, que é a última forma de prostituição, é a forma espiritual. É quando eu, por sua vez, para a minha salvação, eu deposito a minha fé em uma denominação religiosa ou em uma religião. A partir do momento que eu vou ser membro de uma denominação religiosa ou uma religião, e na esperança de poder ser salvo, também é uma prostituição espiritual. Então, essas são as 3 formas de prostituição. E agora, sendo esta via 3 formas de prostituição, é importante com que também possamos saber como as pessoas então devem casar, quais são os procedimentos de pessoas noivas, como as pessoas devem noivar. A de princípio segundo a revelação de Deus, para os dias em que nós nos encontramos, para um homem poder casar com uma mulher, não é? Após a apresentação deste homem, quero dizer, eu conheci a Iracelma, logo que eu conheci a Iracelma, eu devo ir à casa da Iracelma, aos seus pais, para poder me apresentar. E eu tenho 7 meses para casar contigo. Se após esses 7 meses eu não casar, só tenho mais 7 meses para renovar o noivado. Se após os 7 meses eu não casar, eu já não posso casar. De acordo com a palavra, de acordo com a revelação de Deus hoje, a pessoa já não pode casar. Agora, esses noivados ou namoro que nós vemos de 2 anos, 3 anos, é simplesmente prostituição. Quer dizer, a pessoa quando já conheceu alguém só tem 7 meses para casar. Fora disso, depois desses 7 meses, só terá mais 7 meses para renovar. Após esses 14 meses no geral. E se o casamento não tiver lugar, estas pessoas estão completamente proibidas em casar diante de Deus. E se casarem, estão a ir contra a vontade de Deus. Estão a arranjar a sua própria maldição. Então eu gostaria de dizer para todos que estão em casa, não é? Porque eu vejo pessoas, não é? Até famosos a se vangloriarem que não, já estamos há 5 anos de namoro, há 3 anos de namoro. Saibam que vocês vivem sob prostituição e vocês estão sob a maldição de Deus sobre vocês. Olha, não tem como eu me conter, porque deu-me como as ideias, apóstolo, porque o apóstolo disse que depois, ou seja, da pessoa conhecer, não é? Vamos falar do homem, conhecer uma mulher, tem 7 meses para casar. Certo. Caso esses 7 meses, esse homem não casa com essa mulher, só tem mais 7. E nesses 7 não acontecer, já não há já casamento algum. nunca podem casar. Se eles casarem... 90% sim. de toda mulher, todo homem, são prostitutos. Sim, e depois... é por esta razão que temos muitos problemas nos lares. Os problemas nos lares surgem no sentido de que as pessoas vivem contrariamente à palavra de Deus.
As pessoas estão distantes. Você vê que as pessoas a pessoa está a noivar alguém, mas não tem planos para casar ela. Você vê o que é que ele quer? Você vê? A não ser se prostituir. E uma mulher, estando na casa do seu pai ou seu tutor, nunca pode permitir o seu noivo lhe tocar, nem lhe acariciar, nem lhe beijar. E eles não podem estar juntos além das 19 horas. É um pecado os noivos, não é? Estarem juntos além das 19 horas. Meu Deus! Tem que ser das 12? Além das 19 horas, não podem Já estar não pode. juntos. Se estiverem juntos, eles simplesmente estão a preparar o fracasso do seu casamento. Isso segundo a revelação de Deus. E tem mais. Uma mulher noiva de um homem não pode lavar a roupa deste homem, não pode arrumar a roupa deste homem, não pode arrumar o quarto deste homem. Se assim for fazer, Nessa é parte pecado tá boa, de sexo. Aposto, essa parte é Todas as verdade. partes estão porque é a revelação de Deus. Está na Bíblia, aposto. É a revelação de Deus. É Oh, uma revelação pelo de Deus. amor de Deus, essa parte eu concordo literalmente. Então, porque andamos a ver aí muitas manas, até o tênis é preto, fica branco, porque esfregar e arrumar, pelo amor de Deus, nem pedido lhe fizeram. Isso é pecado de sexo. Chama-se pecado de sexo segundo a revelação de Deus. Quer dizer, se uma mulher noiva arruma o quarto do seu noivo, ou lava a sua roupa, assim em diante, isso chama-se pecado de sexo. Essas pessoas estão a preparar o fracasso do seu casamento. E depois amanhã ele vai dizer que ela é que não presta, ele é assim, ele é assado, ele já é viu cozida. todas as coisas, aposto? E sem saber que eles mesmos prepararam o fracasso do seu próprio casamento. Eu vi também que Luiz, disse um bocadinho sobre essa parte do casamento, sexo antes do casamento. Bem, primeiramente, eu sempre fui de opinião, sempre defendi muito que o sexo é uma coisa muito séria. Exatamente. Não é só sexo pelo prazer, há uma troca espiritual, biológica e fisiológica. Por que eu digo isso? Há um estudo recente nos Estados Unidos, na Universidade de Seattle, que diz que a partir do momento que uma mulher se envolve com um homem, o espermatozoide desse homem, porque os espermatozoides são substâncias ou células vivas, né? O espermatozoide desse homem entra para a corrente sanguínea da mulher. E o que acontece? Fica incutido no DNA dessa mulher, podendo também se repercutir nos fetos. Ou seja, ainda que ela amanhã tenha um filho com outro homem, ainda vai ter o DNA deste homem que se envolveu com ela. Então, todos os homens que se envolvem contigo deixam o DNA dentro de si. Por isso, não só uma questão de pecado, nós temos que rever quem é que nós queremos que deixe o DNA dentro de nós. Porque o sexo é uma questão muito séria. Porque isto fica connosco para a vida toda. O nome disso é microquimerismo, que são células que se encontram dentro do nosso organismo, mas vêm geneticamente de organismos diferentes, distintos, não é? E isso nós mulheres é que recebemos. Então, a cada homem que você dorme, estamos aqui a excluir as relações com preservativo, né? Porque estamos a falar diretamente do espermatozoide. A cada homem que você dorme, a cada homem que uma mulher dorme com ele, a cada homem que uma mulher se envolve com ele diretamente, assim falando, deixa dentro dessa mulher uma parte do seu DNA, a partir do espermatozoide dele. Porque aquilo vai entrar na corrente sanguínea e vai alterar aquilo que é o DNA dela. Então, você tem de pensar, eu estou a me envolver com este homem, eu não estou só aqui pelo prazer, eu vou reter coisas dessa relação sexual. E as energias que se passam no sexo podem ser negativas ou positivas. E isso é verdade, nós negligenciamos muito a questão energética. Mas energias existem, o mundo move-se pela energia. E nós temos que entender que quando nós nos envolvemos com uma pessoa, não estamos aí só numa troca de prazer, estamos também numa troca de energia, numa troca espiritual. E você tem que pensar, o sexo é bom,
mas é melhor fazê-lo de forma seletiva e inteligente. E muito segura também. Existem muitas mulheres que hoje em dia são casadas e olham para trás e veem a quantidade de homens que passaram por elas e batem um arrependimento. Por quê? Porque acham que todo homem que vem na vida dela é para se envolver. E nós não podemos pensar dessa forma. Nós devemos ser seletivas, principalmente nós mulheres, que devemos nos salvaguardar muito a essa questão. O corpo é um templo, sim, de Deus, eu concordo. O corpo de uma mulher é algo muito sagrado. Então não podemos dar simplesmente por dar. Temos que ter racionalização a fazer isto. Porque o sexo antes do casamento, depois de algum tempo, gera arrependimento em muitas mulheres. Há muitas mulheres que hoje estão casadas e ficam a pensar, poças, mas hoje eu tenho meu marido e já passei por vários homens, já fiquei com João, já fiquei com... Fora essa questão do pecado, há um certo arrependimento nessas mulheres. Por quê? Porque não foram seletivas nas suas escolhas. Mas nós estamos aqui a repudiar esse comportamento, a criticar esse comportamento. É muito normal porque ter relações sexuais não significa que você é um ser humano maduro ou com maturidade, né? Uma menina de 16, 17 anos que tem relações sexuais não significa que seja uma mulher com maturidade, né? Uma mulher que saiba o verdadeiro valor das suas escolhas. Então, isto é uma coisa frequente, é uma coisa que acontece muito. Já ouvi muitas miúdas que hoje estão arrependidas, têm 23, 24, 25 anos, mas já tiveram 4, 5, 6, 7 namorados, já se envolveram com todos eles. Isso causa um arrependimento depois. Mas não é algo que se repudie, né? Porque há coisas na vida que são inevitáveis. Nós não vamos imaginar que hoje estamos a nos entregar ao João e amanhã a relação com o João não vai dar certo. Às vezes nós achamos que vai ser o nosso único pecado, aquela fornicação, e vamos casar, mas não dá certo. São coisas da vida, eu acredito que são coisas da vida. Exatamente. Nós falamos aqui um bocadinho sobre a cultura, não é? A importância do sexo. Por isso que naquela altura, até não sei se algumas famílias ainda fazem isso, não sei muito bem, mas vamos fazer assim, eu vou deixar essa questão para o intervalo. Como temos pouco tempo, para não ter que falar e depois ter que vos cortar,